Você que possui algum patrimônio, já parou para pensar que um dia os seus filhos terão que fazer um inventário? E o que é um inventário? É o procedimento judicial ou extrajudicial para transferir os seus bens aos seus filhos. Simples, né? Não, não é tão simples assim não. E você já parou para pensar a forma de realizar o inventário e os custos do inventário? Bem, há duas formas de se realizar o inventário. Uma delas é o inventário extrajudicial. Para realizar o inventário extrajudicial, não pode haver filhos menores, também não pode haver filhos com alguma incapacidade, né, filhos incapazes, e também se não houver concordância na partilha dos bens. Então essa é a forma do inventário extrajudicial. E como que é feito o inventário extrajudicial? O inventário extrajudicial ele é feito através de um cartório de notas. Leva-se toda a documentação para o cartório, acompanhado de um advogado, sempre haverá necessidade da presença de um advogado para se realizar o inventário, e o cartório prepara, o advogado minuta o inventário e o cartório prepara a escritura do inventário. Então, desde que não haja menores, desde que não haja incapazes, desde que haja concordância na partilha dos bens, então é possível fazer o inventário através do cartório de notas. Ah, mas então é facinho. Bem, fácil até que é, porém tem um custo bastante elevado. Por quê? Bom, tem os custos do ITCMD, que é o Imposto sobre a Herança. Se for aqui no estado de São Paulo, é 4% do valor atual dos bens. Se for em outros estados, esse valor vai variando até chegar a 8%. E também já existe assim, muita movimentação em busca de aumentar esses valores, de 4% ou de 8%, elevando talvez até 20%. Isso não existe ainda essa previsão, mas existe essa vontade. A gente observa toda hora alguém falando sobre nesse aspecto. Além disso, também no inventário, nesse inventário extrajudicial, tem os honorários de advogado, e aí vai depender de cada banca de advogado que vai cobrar os seus honorários, de acordo com a complexidade do trabalho, o volume, etc, etc. Então esse valor vai variando de 3%, 7%, 10%, 12%, vai depender sobre o valor do patrimônio. Também tem o custo com a escritura pública e tem o custo com o registro da escritura pública. Então veja que para simplesmente transmitir um bem que é seu para o seu filho, haverá um custo bastante elevado. E veja que você já teve um custo bastante alto com impostos quando adquiriu esse imóvel. Veja que para você adquirir um imóvel de R$200 mil, você pagou o imposto de renda sobre o que você ganhou, depois você pagou o ITBI para fazer o registro, a aquisição desse imóvel, e escrituras e registro e etc. E agora o seu filho vai ter que desembolsar um valor bastante elevado no momento de fazer o inventário. E também existe o inventário judicial. Este era mais comum e ele era, né, porque hoje existe a possibilidade de fazer o extrajudicial, que é o que nós acabamos de falar. Mas o inventário judicial é aquele que precisa de provocar o poder judiciário. Então quem vai definir esse inventário é um juiz. E em que situações que precisa de ser feito o inventário judicial? Bom, se houver filhos menores, se houver algum filho com alguma incapacidade, se não houver concordância na partilha dos bens, então existe a possibilidade de se fazer judicial. E um processo judicial de inventário, ele é sempre muito demorado, porque o Poder Judiciário está sempre sobrecarregado de trabalho e os processos eles demoram para se processar. E além disso, existem também as divergências entre os herdeiros. Há muita discussão sobre o que vai para um, o que vai para outro, e o inventário judicial ele é muito comum também quando há filhos
fora do casamento, quando há várias uniões com vários filhos. Então, os pais já não estão mais aqui e os filhos, seja do primeiro, do segundo casamento daquele proprietário do bem, ou seja, filhos fora do casamento e outros herdeiros que eventualmente possam surgir. Então, esse processo é sempre muito demorado. E vocês sabem que um processo demorado, ele cada vez vai consumindo mais patrimônio, mais dinheiro. É dinheiro com custas, é dinheiro com honorários e vai se consumindo muito dinheiro e uma grande parcela do patrimônio vai se embora. Agora, o legal de tudo isso é que existe uma possibilidade de se fazer algo diferente. Vocês notaram que pessoas que possuem grandes patrimônios, pessoas que possuem grandes fortunas, dificilmente os herdeiros precisam de fazer inventário, porque já tomaram uma providência muito antes. E qual é essa providência? É um planejamento patrimonial. Hoje em dia, né, está muito em alta falar em planejamento financeiro. As pessoas se organizam para rentabilizar os seus patrimônios, se organizam para fazer render os seus investimentos e pouco se fala, ou agora se está começando a falar, sobre o planejamento patrimonial. Então, o planejamento patrimonial, ele é muito importante, especialmente para evitar o inventário. E se você tiver interesse nesse assunto e quiser mais detalhes, eu estou me propondo a fazer uma palestra online no dia 2 de março, agora, na próxima quinta-feira, às 19h30. Essa palestra não tem custo nenhum e eu vou detalhar bastante o que fazer para evitar o inventário, o que fazer para que o seu filho não seja... tenha que mudar de classe social, ou seja, reduzido o seu patrimônio em decorrência do inventário, tá certo? Então, se você tiver interesse nesse assunto, se esse assunto for um assunto que te chama a atenção, inscreva-se para participar dessa palestra, uma palestra que vai durar aproximadamente 40 minutos, e lá eu vou detalhar bastante do que é que nós estamos falando e o que fazer para evitar o inventário o dia que você não estiver mais aqui. Na bio do Instagram ou do Facebook, ou também no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Lázaro Sotocorno, você haverá ali um link para você fazer a inscrição para a palestra, se você tiver interesse, evidentemente. Muito obrigado por você ter assistido esse meu vídeo e nos vemos lá na palestra. Forte abraço!